Olá pessoal, nesta segunda parte vamos avançar um pouco mais na análise da decisão proferida pelo STJ acerca da impossibilidade de fraude e execução em relação ao imóvel considerado bem de família. Pois bem, qual foi o fundamento da ministra Nancy Andrighi para afastar a fraude e execução no julgamento do embargo de divergência número 2.141.032 de Goiás? O fundamento principal é que a natureza do bem de família não pode ser afastada fora daquelas hipóteses admitidas pelo artigo 3º da Lei 8.009 de 1990. Então veja, o artigo 1º estabelece que o imóvel que a família reside é impenhorável. O STJ já vem relativizando e ampliando esse conceito, por exemplo, reconhecendo a impenhorabilidade de bem de família mesmo se tiver alugado. Súmula 486 do STJ. Imagine que um cidadão tem um imóvel que é bem de família, considerado bem de família, mas ele por alguma razão está morando em outra cidade e aquele imóvel ele alugou. Esse imóvel alugado não perde a natureza de bem de família, ao contrário, desde que o devedor prove que o proveito econômico oriundo do aluguel é utilizado para a manutenção da sua vida e de sua família. Então vejam, não é a questão de se a família está lá ou não, se a destinação é voltada para moradia, entenda-se moradia, sustento, entre outros, o STJ entende que isso é bem de família. E essa decisão, que afasta a fraude e execução de bem de família, reforça nesse sentido. É claro que o STJ tem outras decisões e outros casos polêmicos em relação à impenhorabilidade do bem de família. Eu vou explorar bem nos próximos vídeos essas questões, mas o ponto é, nesse caso de destinação, isso é muito claro. Olha a súmula 486 do STJ, o imóvel mesmo alugado é bem de família, desde que o valor seja destinado à manutenção da vida do devedor. A súmula 449 do STJ admite a penhorabilidade da garagem se ela tiver registro próprio. Então percebam que o STJ tem flexibilizado de um lado, reforçado de outro, mas voltando à questão central aqui, desse julgado que afastou a fraude e execução, um ponto importante é que só é possível reconhecer a fraude e execução ou penhora, melhor dizendo, a penhora do imóvel bem de família nas exceções legais. Então eu só posso penhorar um imóvel considerado bem de família, ou seja, aquele que é destinado à proteção da moradia e dignidade do devedor, nas hipóteses do artigo 3º da Lei 8.009 de 1990. Quais são as hipóteses? Vou falar aqui as principais. Débito relativo a condomínio, débitos relativos a IPTU, débitos relativos à pensão alimentícia, débitos oriundos de financiamento ou empréstimo para adquirir o imóvel ou reformar o imóvel. Esses débitos aqui, eles são considerados exceções à impenhorabilidade. Então, se o devedor está numa execução por alimentos, ele pode ter o seu imóvel bem de família penhorado. Se o devedor sofre uma execução fiscal em razão de IPTU, ele pode ser penhorado. E um ponto mais complexo e polêmico é a própria dívida em relação à fiança. O fiador, quando é executado numa execução de despejo, ele não pode alegar impenhorabilidade do bem de família. Então, ele, fiador, tem um imóvel, bem de família, na medida em que ele atua como fiador no contrato de locação. Se o contrato for inadimplido e o devedor não tiver bens, o credor pode penhorar um bem imóvel, bem de família do fiador. Então essas são as exceções que estão lá na Lei 8.009 de 1990, que a ministra Nancy Andrighi reforçou. Ou seja, não sendo essas hipóteses, dívida de IPTU, dívida de condomínio, dívida de pensão alimentícia, dívida de contrato de locação em cima do fiador, ou mesmo de empréstimo para a reforma do imóvel, considerado bem de família, tirando essas hipóteses, está preservada a integridade do imóvel bem de família. E aí é importante dizer
que independe da medida, né? Pode ser um imóvel de 2 quartos, de 4, 5 quartos, não importa. É a destinação. Eu acho que esse precedente deixa muito claro na sua razão de decidir que é o que fundamenta é a destinação. Ou seja, doou ou vendeu, mas continuou no contexto familiar, a fraude e a execução não será reconhecida. É um tema do ponto de vista processual que promove muitos debates, muitas reflexões, e manifesta aí no nosso comentário para a gente fazer novos vídeos tratando da temática. Um grande abraço e até a próxima.